Fala galerinha, vamos iniciar mais uma aula hoje, né? E o nosso tema para hoje será sintaxe de concordância verbal. O que vem ser, galera, a sintaxe de concordância verbal? É o princípio, né, gramatical que determina como o verbo ele deve se flexionar, ou seja, como o verbo deve variar de forma para concordar, ou seja, para se ajustar ao sujeito da oração, onde quer que esse sujeito se encontre na frase. Então, galera, quando a gente fala de concordância verbal, a palavra-chave aqui é quem? O verbo, né? Vamos falar de verbo. Esse verbo ele vai variar de forma, ele vai se flexionar para concordar com o sujeito da oração, que é o que nós temos aqui, olha. Ocorre essa concordância verbal quando o verbo se flexiona para concordar com o sujeito, tá? Então, dentro disso nós temos a regra geral, né? O verbo, que é o núcleo do predicado verbal, tá? Então, quando a gente fala de predicado verbal, o núcleo é quem? Essa classe gramatical aqui, né? O verbo. Então, esse verbo, ele vai concordar com o sujeito da oração em número e em pessoa. Número, que é o número gramatical, que vocês já sabem, né? Singular e plural. E pessoa, que são as pessoas do discurso. A primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular e do plural, tá? Então, esse verbo, ele vai se adaptar ao sujeito, né? Ele vai variar para concordar com esse sujeito, tá? Onde quer que esse sujeito se encontre na oração. Então, o sujeito da oração, ele pode se posicionar de diferentes formas. Ele pode vir no início da oração, o sujeito, ele pode vir ao meio da oração ou ao final da oração. Mas onde quer que esse sujeito se encontre, né, esse verbo ele vai se adaptar a esse sujeito, como no exemplo que nós temos aqui, ó. O professor e os alunos entraram na sala. Eu faço a pergunta para o verbo: quem foi que entrou na sala? A resposta que o verbo te dá é o sujeito. No caso, quem entrou na sala foi o professor e os alunos. O sujeito está no início da oração aqui, né? Tá? Então, eu tenho um sujeito composto aqui, né? O que é o sujeito composto, galera? É o sujeito formado por dois ou mais núcleos. O que é o núcleo do sujeito, galera? O núcleo do sujeito é a palavra base, né? Ou seja, a palavra principal que forma o sujeito. Geralmente esse núcleo do sujeito é um substantivo ou é um pronome. E em torno desse núcleo, né, podem aparecer palavras secundárias como artigos, adjetivos, advérbios. Então aqui eu tenho um sujeito composto, tá? Porque eu tenho mais de um núcleo, tá? Formada pelo núcleo professor e o núcleo aluno. Se eu tenho um sujeito composto aqui, então meu verbo fica no plural. Então pode observar que o verbo entrar aqui na terceira pessoa, entraram, né? Está concordando com o sujeito, o professor e os alunos, né? Se eu quiser substituir esse núcleo aqui, professor e alunos, eu posso substituir pelo pronome eles, né? Eles entraram, tá? Então eu percebo perfeitamente que esse meu sujeito ele está concordando com o verbo. Olha como o verbo se flexionou para o plural para concordar com o sujeito, tá? Então neste caso aqui o sujeito ele vem no princípio, né? No início da oração. Mas aqui eu já posicionei o sujeito no meio da oração, olha. Entraram o professor e os alunos na sala. Mesmo o sujeito estando no meio da oração, galera, o verbo ele continua se flexionando para concordar com este sujeito, tá? Aqui neste outro exemplo eu já posicionei o sujeito ao final da oração, olha. Na sala entraram o professor e os alunos. Mesmo o sujeito estando no final da oração, o verbo está concordando com este sujeito. Então essa é a regra geral, galerinha, né, da concordância verbal. O verbo ele vai se adaptar, ele vai flexionar, ele vai variar para concordar com este sujeito, né? Não importa a posição que esse sujeito se encontre na frase, correto? Então vamos em frente. Agora nós já vimos a regra geral, vamos falar das regras especiais de concordância verbal. Vamos para a primeira regra aqui. Sujeito composto e anteposto ao verbo, né? Então, sujeito composto, lembrando, é aquele formado por mais de um núcleo, né?
e anteposto, ou seja, esse sujeito composto ele vem antes do verbo. O que é que acontece com o verbo, galera? Neste caso, o verbo ele tem que ficar no plural, nada de singular. Então, eu tenho aqui, olha, homens e mulheres reconhecem sua fraqueza. Quem é que reconhece sua fraqueza? Resposta: homens e mulheres. Então, aqui eu tenho um sujeito composto formado por dois núcleos, homens e mulheres. E eu percebo que esse meu sujeito composto, ele vem antes, né, do verbo, tá? Então, o que é que acontece com o meu verbo aqui, reconhecer? Ele ficou no plural. Então, homens e mulheres reconhecem sua fraqueza, ou seja, eles reconhecem sua fraqueza. Monet e Renoir são pintores famosos. Quem são pintores famosos? Resposta que o verbo te deu: Monet e Renoir. Então, sujeito composto antes do verbo ser. O que é que acontece com o verbo? Ele fica no plural. Monet e Renoir são pintores. Eles são pintores famosos. Então, aqui não tem nada de especial, né? É uma regra básica aqui, né? Sujeito composto e antes do verbo, nem pisca, né? O verbo vai ficar no plural. João e Maria foram passear no bosque. Quem foi passear no bosque? Resposta: João e Maria. Sujeito composto antes do verbo. Então, a minha obrigação é colocar esse verbo no plural. Ok, galerinha? Mas aí eu tenho umas observações em relação a esse sujeito composto, né? Posicionado antes do verbo. A primeira observação é essa aqui, galera. O núcleo do sujeito sendo palavras sinônimas, ou seja, palavras que apresentam uma certa proximidade, uma certa semelhança, o verbo ele pode ficar no singular ou no plural. Então, se o meu núcleo do sujeito são palavras semelhantes, palavras sinônimas, parecidas, eu tenho a opção de colocar o meu verbo ou no singular ou no plural. A raiva e o ódio. Então, eu tenho aqui o sujeito composto, a raiva e o ódio. E eu percebo que os núcleos desse sujeito, que no caso são raiva e ódio, esses núcleos são palavras sinônimas, tá? São núcleos sinônimos. Então, eu tenho a opção de colocar o meu verbo ou no singular ou no plural. Então, eu posso dizer: a raiva e o ódio fortalecia, ou a raiva e o ódio fortaleciam aquela mulher, tá? A coragem e a audácia dominou ou dominaram bravos homens. Então, tem o sujeito composto localizado antes do verbo, né? Sujeito composto, a coragem e a audácia. E eu percebi que os núcleos desse sujeito composto, no caso coragem e audácia, são palavras sinônimas. Então, eu tenho a opção de colocar o verbo no singular ou no plural. A coragem e a audácia dominou, ou a coragem e a audácia dominaram bravos homens. Amor e paixão andavam de mãos dadas. Sujeito composto, amor e paixão. E amor e paixão são palavras sinônimas. Opção de colocar o verbo ou no singular ou no plural, tá? Então, amor e paixão andava, amor e paixão andavam de mãos dadas. Então, essa é a nossa primeira observação aí em relação ao sujeito composto antes do verbo, né? Quando o núcleo desse sujeito aí forem palavras sinônimas. Vamos para o próximo slide. Também uma outra observação: quando os núcleos do sujeito formarem uma enumeração gradativa. O que é uma enumeração gradativa, galera? É uma progressão, né? É uma progressão que pode ser de forma ascendente, né, ou de forma descendente. Então, quando os núcleos do sujeito formam essa enumeração gradativa, eu tenho a opção também de colocar o verbo no singular ou no plural. Então, como exemplos aqui, dia, mês e ano. Então, aqui o sujeito, olha, o sujeito tá formado por três núcleos aqui, dia, mês e ano. Eu percebi que os núcleos desse sujeito é uma enumeração gradativa, olha. Dia, aí foi evoluindo. Mês,
ano. Então aqui eu tenho uma progressão ascendente, ou seja, uma enumeração gradativa, uma progressão ascendente, correto, galera? Então eu tenho a opção de colocar o verbo ou no singular ou no plural, fica a seu critério. Todas as duas formas estão corretas. Dia, mês e ano passou. Dia, mês e ano passaram rapidamente. Por que que isso acontece? Porque os núcleos do sujeito formam uma enumeração gradativa. O outro exemplo, o sorriso, o riso, a gargalhada, encheram um ambiente de animação. Então os núcleos, aqui eu tenho o sujeito. Qual é o sujeito? O sorriso, o riso, a gargalhada. Mas eu observei que os núcleos desse sujeito, ele formam uma enumeração gradativa, né? No caso, uma progressão ascendente. Sorriso, o riso, a gargalhada, tá? Então, como esses núcleos formam uma progressão ascendente, uma enumeração gradativa, tá? Eu posso colocar o verbo ou no singular ou no plural. Então eu posso dizer o sorriso, o riso, a gargalhada encheu ou encheram um ambiente de animação. Vamos ao outro exemplo. Um olhar, um sorriso, um gesto conforta ou confortam um amigo entristecido. Novamente aqui, né? O que é que conforta um amigo entristecido? Um olhar, um gesto, um sorriso, um gesto. Então isso aqui é o núcleo, tá? É o sujeito, desculpa, é o sujeito. E observe que esse meu sujeito, né? As palavras que formam esse sujeito, o núcleo, olhar, sorriso, gesto, eles formam o quê? Uma enumeração gradativa. Tá? Como eu tenho esses núcleos, eles formam uma enumeração gradativa, olhar, sorriso, gesto, eu tenho a opção de colocar o verbo no singular ou no plural, como está aqui, conforta ou confortam, tá? Um amigo entristecido. Vamos aqui à terceira observação. Quando os núcleos do sujeito são resumidos por um pronome indefinido, qualquer pronome indefinido, tá, gente? Então eu peguei todo o meu sujeito, é como se eu resumisse todo esse sujeito num pronome definido. Aí o verbo, obrigatoriamente, ele tem que ficar no singular, tá? Olha o exemplo aqui. Frutas, verduras e legumes, tudo custa caro. O que é que custa caro? Eu pergunto para o verbo. O que é que custa caro? Qual é a resposta que o verbo te dá? Frutas, verduras e legumes. Então, isto aqui é o sujeito, tá? Só que os núcleos do sujeito aqui, frutas, verduras, legumes, eu resumi tudo neste pronome definido aqui. Tudo. Então, frutas, verduras e legumes, tudo. Como se eu pegasse os núcleos e jogasse tudo aqui para o pronome definido, tudo. Quando eu resumir todos os núcleos do sujeito num pronome indefinido, a obrigação é colocar o verbo no singular. Então, tudo custa caro. Mas vamos imaginar, galerinha, que eu não tivesse esse pronome definido aqui, tá? Se ele tivesse desaparecido daí. É claro que neste caso o verbo ficaria no plural. Frutas, verduras e legumes custam caro. Correto? Ficaria no plural, porque no caso eu não teria este pronome definido. Mas se eu sumir com ele daqui, se eu retirar esse pronome se eu tirar esse pronome definido, o verbo fica no plural. Mas se eu resumir os núcleos do sujeito num pronome definido, aí a obrigação é colocar o verbo no singular. Como aqui neste outro exemplo, a ameaça, a chantagem, nada o deteria. Ó, tá? Então, o que é que não deteria essa pessoa aqui? A ameaça, a chantagem. Então, isso aqui é o sujeito, tá? Então, o que é que acontece aqui, galera? Esse sujeito, né, ele é formado por dois núcleos, ameaça e chantagem. O que foi que eu peguei aqui? Ameaça e chantagem, que são os dois núcleos, e resumi tudo no pronome indefinido, nada. Quando eu resumo os núcleos do sujeito por um pronome definido, o que é que eu faço com o verbo? Ele fica no singular. Então, por isso ficou deteria, nada o deteria, tá? Mas se eu não tivesse esse pronome indefinido, como eu já falei, o verbo iria para o plural. A ameaça, a chantagem,
o deteriam, correto? A ameaça, o terror, a agressão, tudo os impedia de fugir, tá ok? O que os impedia de fugir? A ameaça, o terror, a agressão. Então aqui eu tenho um sujeito composto, formado por 3 núcleos, né? O núcleo ameaça, terror e agressão. Só que eu peguei esses núcleos e resumi no pronome indefinido tudo. Quando eu fiz isso, a minha obrigação é colocar o verbo no singular, tá? Verbo no singular. Então, impedia, tá? Ok? Se eu não tivesse esse pronome aqui logo depois, né? Se eu não tivesse esse pronome definido aqui logo depois do sujeito, o verbo iria para o plural. A ameaça, o terror, a agressão, os impediam de fugir. Ok, galera? Então vocês têm que ficar bem atentos, né, para essas regras aí, essas observações em relação à concordância verbal. Vamos para a nossa segunda regra, né? Pronome, quando eu trabalhar com esses pronomes relativos aqui, o quem e o que. O sujeito sendo o pronome relativo quem, tá? Então, quando o meu sujeito for o pronome relativo quem, o verbo ele fica na terceira pessoa do singular, ou ele vai concordar com o antecedente do pronome relativo, no caso aqui o quem. Perceberam, galera? Tenho 2 opções de concordância verbal aí, tá? Se o meu sujeito for o pronome relativo quem, o que é que eu faço com o verbo? Eu jogo para a terceira pessoa do singular, ou então eu concordo esse verbo com o pronome que vem antes do quem, ou seja, com seu antecedente. Então, olha os exemplos aqui. Sou eu quem fala agora. Professora, eu posso falar sou eu quem fala agora? Pode. Ou seja, você colocou o verbo falar na terceira pessoa do singular. Mas se você não quiser fazer isso, você tem a opção de concordar o verbo com o pronome que vem antes do quem. Sou eu quem falo agora. Por que ficou falo? Tá? Porque você está concordando o verbo falar com o pronome que vem antes do quem, que neste caso aqui é o eu. Então, eu falo. Você não vai dizer eu fala, né? Eu falo. Tá, ok? Então, você tem essas 2 opções de concordância. Ou você joga o verbo para a terceira pessoa do singular, ou você concorda o verbo com o pronome que vem antes do quem. Foram os rapazes quem fez a pesquisa. Então, para aquelas pessoas que desconhecem a regra, vai logo dizer, não, essa frase está incorreta. Foram eles quem fez a pesquisa, mas aí é que está a questão da regra, né, galerinha? Tá? Quando o sujeito é o pronome relativo quem, você joga o verbo para a terceira pessoa do singular. Então, foram os rapazes quem fez. Corretíssimo. Ou você concorda esse verbo, no caso fazer, com o pronome que vem antes do quem, tá? Como o exemplo aqui abaixo, olha. Foram os rapazes quem fizeram a pesquisa, tá? Se eu substituir aqui os rapazes por um pronome pessoal do caso reto, seria eles, né? Eles. Os rapazes, eles. Então, concordando o verbo com o pronome eles fizeram. Tá ok? Então foram os rapazes quem fizeram a pesquisa. Então você tem essas 2 opções de concordância quando o pronome, quando o sujeito é o pronome relativo quem. Agora vamos ver quando o sujeito é o pronome relativo que. Aí neste caso você só tem uma opção de concordância. O verbo ele vai concordar com o pronome que vem antes do que. Olha aqui, foram eles que picharam o muro. Tá? Então, o sujeito aqui é o pronome que. O que foi que eu fiz com o verbo? O verbo vai concordar com o pronome que vem antes do que. No caso aqui é o eles. Eles picharam. Foste tu que colaste na prova. Tá? Então, por que ficou colaste? Porque esse colaste está concordando com o tu. Tu colaste. Atualmente somos nós que cuidamos da biblioteca. Então, o sujeito é o pronome que. Por que ficou cuidamos? Porque o verbo cuidar está concordando com o pronome que vem antes do que é o nós. Então, nós
cuidamos da biblioteca. Beleza, galerinha? Então vamos em frente aqui para a nossa terceira regra de concordância verbal. Quando eu me deparar com essas expressões aqui, essas expressões mais de, menos de, perto de, cerca de, acompanhada de um numeral qualquer. O que é que acontece com o meu verbo, né? Então, se o meu sujeito ele for uma dessas expressões, mais de, menos de, perto de, cerca de, o verbo ele vai concordar com o numeral que acompanha a expressão. Então, é assim, se o numeral estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o numeral for um numeral plural, o verbo vai para o plural. Né? Então não tem nada de excepcional aqui, bem fácil essa regrinha. Mais de uma pessoa correu em direção à porta, tá? Então aqui eu tenho o sujeito sendo a expressão mais de, né? E acompanhada do numeral, aqui o numeral uma, tá? Então aqui, esse uma aqui não é artigo indefinido, esse uma é numeral. E o numeral uma não é singular, então o verbo ficou no singular. Mais de uma pessoa correu. Olha o outro exemplo, cerca de 9 atletas foram eliminados. Então tem a expressão aqui cerca de, tá? O sujeito é a expressão cerca de, acompanhada do numeral 9. 9 é o numeral plural, né? Então o verbo vai para o plural. Cerca de 9 atletas foram eliminados, tá? Agora eu tenho uma observação. A expressão mais de um, quando ela exprimir reciprocidade ou aparecer de forma repetida, o verbo obrigatoriamente ele vai para o plural. Então, atentos aí a esta observação. Quando essa expressão aqui, mais de um, exprimir reciprocidade, o que é algo recíproco, né, gente? É algo mútuo, né? Vem de mutualidade, né? É de dar e receber. Então, quando essa expressão exprimir reciprocidade, mutualidade, tá? O verbo vai para o plural. Ou quando ela aparecer de forma repetida. Então vamos aos exemplos aqui, ó. Mais de um atleta se cumprimentaram um ao outro. Então essa expressão aqui, ela está indicando o que? Uma reciprocidade, né? Uma mutualidade, tá? Um atleta cumprimentou o outro, tá? Então a minha obrigação é colocar o verbo no plural. Por quê? Porque essa expressão está indicando uma reciprocidade, uma mutualidade. Aqui a mesma expressão aparece de forma repetida. Então, se ela aparecer de forma repetida, verbo no plural. Mais de um jovem, mais de um idoso choraram de emoção. Olha, 2 vezes aparece a expressão. Então, verbo, né, no plural. Correto? Vamos a nossa quarta regra, olha. Quando o sujeito é um pronome interrogativo ou indefinido, tá? Galera, aqui eu tenho esse sujeito sendo pronome interrogativo no singular e no plural, acompanhado de algumas expressões aí. Então, vamos ficar atento a essa quarta regra aqui. Então, quando o sujeito é um pronome interrogativo ou indefinido, vamos à primeira aqui. O sujeito sendo um pronome interrogativo ou indefinido no singular, galerinha, no singular. Esse pronome interrogativo indefinido no singular, acompanhado dessas expressões aqui, ó, de nós, de vós, dentre nós, dentre vós, o verbo ele fica na terceira pessoa do singular. Então, olha aqui. Qual de nós contará a verdade a ela? Então, aqui eu tenho o pronome interrogativo, tá? E esse pronome interrogativo, ele está no singular. E acompanhado da expressão, no caso aqui, de nós. O que é que acontece com o verbo? Coloque-o na terceira pessoa do singular. Qual de nós contará a verdade a ela? Alguém dentre vós denunciou o diretor. Então aqui eu tenho um pronome indefinido. Aqui era um interrogativo, até porque eu tenho uma pergunta, né? E aqui é um indefinido. E esse pronome indefinido, ele está no singular.
acompanhado da expressão dentre vós. O que eu fiz com o verbo, coloquei na terceira pessoa do singular, né? Então, alguém dentre vós denunciou o diretor. Agora, o sujeito sendo um pronome interrogativo ou indefinido, só que no plural. Aquela outra era quando eles apareciam no singular, tá? Mas agora é no plural, acompanhado das mesmas expressões. De nós, de vós, dentre nós, dentre vós. Aí você tem duas opções de concordância. Ou você coloca o verbo na terceira pessoa do plural, ou vai concordar com o pronome pessoal da expressão. Lembra da expressão que acompanha, né, o pronome interrogativo ou indefinido? Né, de nós, de vós, dentre nós, dentre vós. Então você tem duas opções de concordância. Olha aqui. Quais de vós sabem a verdade? Ou então, quais de vós sabeis a verdade? Tá ok? Então, o que é que eu tenho aqui? Olha, um pronome interrogativo, tá? No plural, pronome interrogativo no plural, no caso, quais. E a expressão de vós. O que é que eu faço com o verbo? Você tem duas opções. Ou você joga tudo para o plural, qual de vós sabem, tá? Terceira pessoa do plural. Ou você vai concordar este verbo com o pronome pessoal da expressão, no caso aqui o vós, tá? Então, vós sabeis. Quais de vós sabeis a verdade? Alguns de nós serão convocados, alguns de nós seremos. Aí você escolhe aquilo que a concordância que você achar que é melhor, é mais fácil para você. Tá? Mas você tem que ter ciência que você pode fazer essas duas concordâncias. Ou joga o verbo para a terceira do plural, ou então você concorda com o pronome pessoal da expressão. Então aqui alguns, né, é um pronome indefinido e está no plural, acompanhado da expressão de nós. Opções de concordância verbal: joga o verbo para a terceira pessoa do plural. Alguns de nós serão convocados. Ou então você concorda o verbo com o pronome pessoal da expressão. Aqui era o vós, né? Vós sabeis, mas aqui eu tenho nós. Então, nós seremos. Alguns de nós seremos convocados. Então, não é difícil, basta você ficar atento para essas regras. Tá ok, galerinha? Vamos à nossa quinta regra. Quando eu tiver pronomes de diferentes pessoas, né? Quando o meu sujeito ele for formado, né, contiver pronomes de diferentes pessoas. Pessoas, mas que pessoas? São as pessoas do discurso. Lembra que nós já falamos lá no início? Primeira pessoa do plural ou do singular, segunda pessoa do singular ou do plural, terceira pessoa do singular ou do plural. Então vamos às regras aqui, ó. Quando no meu sujeito eu tiver pronomes de primeira pessoa. Quando eu falo em primeira pessoa, pode ser a primeira pessoa do singular, que é o eu, ou a primeira pessoa do plural, nós. O que é que eu faço com o verbo, professora Conceição? O verbo fica na primeira pessoa do plural. No caso aqui, gente, o plural, a primeira do plural prevalece sobre a primeira do singular. Então, olha o meu sujeito aqui. Meu amigo, eu e papai. Meu amigo, eu e papai. Isso aqui é o meu sujeito, correto? Esse meu sujeito aqui, composto, é formado por três núcleos. Meu amigo, que no caso seria ele, né? Eu e papai. Tá? Ele também. O que eu percebi aqui, galera, que no meu sujeito eu tenho um pronome de primeira pessoa. Eu tenho, né, dois de terceira pessoa, o ele, né? Ele e papai, que é ele também. Mas eu tenho um pronome, apareceu no meu sujeito um pronome de primeira pessoa, tá? O que eu fiz com o verbo? Joguei para a primeira pessoa do plural. Perdemos. Mas por que perdemos, professora? Porque se você resumir isso aqui, ó, esse sujeito, meu amigo, eu e papai, você pode substituir este sujeito pelo pronome nós. Nós. Então, por isso que ficou
perdemos. Nós, né, primeira pessoa do plural, então nós perdemos a concorrência, tá? Ou seja, você resumiu todo esse sujeito aqui no pronome nós. Lembra que eu falei que a primeira pessoa do plural prevalece sobre a primeira do singular? Mas por que você fez isso, galera? Porque no meu sujeito aparece um pronome de primeira pessoa, o eu, tá ok? Então, meu amigo, eu e papai formou nós. Então, nós perdemos. Mas se no meu sujeito eu tiver pronomes de segunda pessoa, a segunda pessoa do singular, que é o tu, ou a segunda do plural, que é o vós. Aqui, neste caso, eu tenho duas opções de concordância. Eu jogo o verbo para a segunda ou para a terceira pessoa do plural. Aqui não entra singular, tá? Verbo na segunda ou terceira pessoa do plural. Tu e teu amigo ficareis em minha casa. Tu e teu amigo ficarão em minha casa, tá? Então, qual é o sujeito aqui? Tu e teu amigo. Eu percebi aqui que no meu sujeito eu tenho um pronome de segunda pessoa, o tu, correto? E se eu quiser substituir esse teu amigo aqui por um pronome pessoal do caso reto, seria o ele, né? Então, tu e ele. Então, eu tenho aqui duas opções de concordância. Ou eu jogo tudo para a segunda pessoa do plural, como está aqui, tu e teu amigo ficareis. É como se eu pegasse esse tu e esse ele, que é o teu amigo, resumisse no vós. Tu e vós ficareis em minha casa, que no caso é a segunda pessoa do plural. Ou eu tenho a opção de jogar tudo para a terceira pessoa do plural. Tu e teu amigo ficarão em minha casa. Ok, galerinha? Agora, quando no meu sujeito eu tiver apenas, olha aqui, apenas pronomes de terceira pessoa. Esse terceira pessoa pode ser do singular ou do plural. Ele, ela, que é o singular, ou eles, elas, que é o plural. Quando eu tiver apenas, tá, galerinha? Apenas pronome de terceira pessoa. O que é que eu faço com o verbo? O verbo vai para a terceira pessoa do plural. Vamos aos exemplos. Eles e ela pediram revisão da prova. Então, aqui no meu sujeito, eu tenho apenas pronomes de terceira pessoa. O eles, que é a terceira do plural, e o ela, né, que é a terceira do singular. Então, neste caso, o verbo vai para a terceira pessoa do plural. Eles pediram revisão da prova, correto? A diretora e ele comemoraram a promoção. Então, no meu sujeito aqui, eu tenho pronomes apenas de terceira pessoa, porque eu posso substituir a diretora por ela, não é isso? Então, ela e ele. Ela e ele não são pronomes de terceira pessoa? Então, eu jogo o verbo para a terceira do plural. Como se eu falasse, eles comemoraram a promoção. Ok? Vamos em frente aqui para a nossa sexta regra. Sujeito composto e posposto ao verbo. Então, até a quinta regra, nós vimos casos de sujeito composto, formado por mais de um núcleo, né? Mas que vinham antes do verbo. Agora é o sujeito composto e depois do verbo, ou seja, posposto ao verbo. O que é que acontece aqui? Quando eu tiver sujeito composto e depois do verbo, né, o verbo ele fica no singular ou no plural. Então, exemplos. Chegou ou chegaram um pacote e uma caixa hoje. Qual é o sujeito da frase? Um pacote e uma caixa. Então, eu tenho a opção de colocar o meu verbo no singular, chegou. Quando eu colocar aqui chegou, é porque eu estou concordando com o núcleo mais próximo, pacote. Se eu jogar para o plural, chegaram, eu estou concordando com os dois núcleos. Chegaram um pacote e uma caixa hoje. Chegaram uns pacotes e uma caixa hoje, ó, tá? Então, aqui o verbo no plural concorda com o núcleo mais próximo, pacote. Chegaram uns pacotes. Quando eu coloquei o verbo no plural, chegou,
tá? Eu concordo com o núcleo mais próximo, caixa. Chegou uma caixa e uns pacotes hoje. Então, esse é o caso de sujeito composto. E depois do verbo, você tem a opção de colocar o verbo no singular ou no plural. Vamos para a nossa sétima regra. Bastante atenção, galera. Ela parece complicada, mas não. É só você ficar atento. Substantivo coletivo, mas complemento nominal no plural. O que é que acontece aqui, galera? Eu tenho duas regras quando eu tiver substantivo coletivo, né? Que substantivo coletivo que dá ideia de quantidade, né? E o complemento nominal, né? O complemento nominal completa o nome, né? Esse nome é o substantivo, tá, galera? Então, olha só, quando a ação do verbo só puder ser praticada pelo substantivo coletivo e não por um indivíduo separadamente, o verbo fica no singular. Entenderam, galera? Quando a ação do verbo ela só puder ser feita, praticada pelo coletivo, tá? Pelo substantivo coletivo e não apenas por um indivíduo, o verbo fica no singular. Vocês vão entender melhor agora com exemplo. Olha. O grupo de eleitores elegeu o candidato. Então percebam, galera, que eu tenho um sujeito aqui que é um substantivo coletivo, grupo. Não dá ideia de coletivo, de coletividade? Grupo. E um complemento nominal, tá? Esse complemento nominal, esse de eleitor, está completando o que aqui? O nome grupo, né? O substantivo grupo. Esse complemento nominal, ele está no plural, tá? E o verbo eleger aqui, né? Essa ação de eleger só pode ser praticada pelo coletivo e não apenas por uma pessoa, né? Então isso que eu estou dizendo, se a ação do verbo ela só puder ser praticada pelo coletivo e não apenas por uma pessoa, por um indivíduo, o verbo fica no singular. Então por isso que ficou: o grupo de eleitores elegeu o candidato. Aí eu pergunto para vocês, só um eleitor elege um candidato? Não, né? Tem que ser vários eleitores, um grupo. Então é isso que eu estou dizendo, a ação do verbo só pode ser praticado pelo coletivo e não apenas por um indivíduo. Quando isso acontecer, a ação puder somente ser praticada pelo coletivo e não apenas por um, o verbo fica no singular. Outro exemplo: o batalhão de soldados removeu os invasores. Então eu tenho o sujeito aqui que é o substantivo coletivo, né, o batalhão. Eu tenho complemento nominal no plural de soldados e o verbo ficou no singular. Mas professora, por que o verbo ficou no singular? Se batalhão dá ideia de coletividade, de grupo, soldado está no plural, por que cargas d'água eu coloquei o verbo no singular? É o que diz a regra aí, galera. Se a ação do sujeito só puder ser praticada pelo coletivo e não apenas um, né? No caso, só um soldado pode remover um monte de invasores? Claro que não, né? Ele vai pegar a porrada, né? A ação só pode ser praticada pelo coletivo. Então, se a ação só puder ser praticada pelo coletivo, o verbo fica no singular. Então, o batalhão de soldados removeu os invasores, correto? Agora o oposto, olha. Quando a ação do verbo puder ser praticada somente por um indivíduo, né? Aí o verbo vai para o plural. Olha como é o oposto, né, galera? Tá? Então, se a ação puder ser praticada apenas por um indivíduo, o verbo fica no plural. Então, olha só, uma alcateia de lobos atacaram os viajantes. Então, alcateia é o substantivo coletivo, correto? De lobos é o complemento nominal. Aí o verbo ficou no plural. Por que o verbo ficou no plural? Porque assim como foi a alcateia, né, que atacou os viajantes, né? Ou seja, vários lobos atacaram os viajantes. Não podia ser só um lobo atacar, ou seja, a ação do verbo não pode ser praticada apenas por um? Pode. Então, se a ação do verbo puder ser praticada apenas por um indivíduo, galerinha, o verbo vai para o plural. Por isso que está:
atacaram uma alcateia de lobos, atacaram os viajantes. Então, cuidado com esta regra aí, tá? Se a ação do verbo puder ser praticada somente pelo coletivo, verbo no singular. Se a ação do verbo puder ser praticada apenas por um indivíduo, verbo no plural. Olha o outro exemplo. A multidão de pessoas saíram aos gritos. Então tem o sujeito coletivo, multidão, grande quantidade de pessoas. Complemento nominal no plural, tá? Então verbo no plural. Por que verbo no plural? Porque assim como foi a multidão que saiu aos gritos, não podia ser só uma pessoa praticando essa ação? Podia. Então, se a ação do verbo puder ser praticada apenas por um, o verbo vai para o plural, como está aqui. A multidão de pessoas saíram aos gritos. Ok, galerinha? Oitava regra. Sujeito composto ligado pela conjunção ou. Tá? Então, sujeito composto ligado pela conjunção ou. Eu tenho aqui duas observações em relação a essa regra. Se o verbo se referir a um dos núcleos, excluindo os demais, ou seja, você dá ênfase a um núcleo, esquece o outro, o verbo fica no singular. Ok? Então, se o verbo se referir a um dos núcleos, excluindo o outro. Então, olha o exemplo aqui. Marcos ou César. Então tem o sujeito composto ligado pela conjunção ou. Tá aqui a conjunção ou. Ó. Sujeito composto ligado pela conjunção ou. Eu tenho o núcleo Marcos e o núcleo César. Tá? Então, o que diz a regra aí? Se o verbo se referir a um dos núcleos, excluindo o outro, o verbo fica no singular. Então, Marcos ou César casará com Luciana. Por que eu excluí um dos núcleos aqui? Porque os dois não vão poder casar ao mesmo tempo com a Luciana, né? Ou Marcos ou César. Então, um ou outro, correto? Então, eu excluí um dos núcleos, tá? Se eu excluir um dos núcleos, então o verbo fica no singular, né, galerinha? Tá? Olha o outro exemplo. Um gaúcho ou um mineiro será o novo técnico. Então tem o sujeito composto aqui, um gaúcho ou um mineiro. E esse sujeito composto aqui, ele está ligado pela conjunção ou, tá? Então aqui, né, eu tenho o núcleo gaúcho, eu tenho o núcleo mineiro, né? E o que liga esses dois núcleos é a conjunção ou. Por que eu coloquei o verbo no singular, tá? Porque os dois técnicos não podem ser, né? Os dois aí, no caso, o gaúcho e o mineiro, eles não podem ser ao mesmo tempo o técnico lá do time. Ou vai ser o gaúcho ou vai ser o mineiro. Então, eu excluí um deles. Se eu excluir um dos núcleos, tá? O verbo fica no singular. Neste caso, quando, né, se referir a um dos núcleos, tá? E esse sujeito composto aqui for ligado pela conjunção ou, tá, galerinha? Vamos a outra observação aqui. Se o verbo se referir a todos os núcleos, agora eu não vou excluir nenhum, tá? É o mesmo sujeito composto ligado pela conjunção ou, tá? Mas eu não estou excluindo nenhum dos núcleos. Se eu não estou excluindo nenhum dos núcleos, então o verbo fica no plural. Verdade ou sinceridade sempre me emociona. Tá aqui o sujeito composto, verdade ou sinceridade. O sujeito composto ligado pela conjunção ou. A partir do momento em que eu coloquei o verbo no plural, é porque eu não estou excluindo nenhum dos núcleos. No caso, nem verdade, nem sinceridade. Na verdade, é como se eu estivesse substituindo essa conjunção ou por outra conjunção, pelo e. Verdade e sinceridade sempre me emocionam. Perceberam? Por que eu joguei o verbo para o plural? Porque eu não estou excluindo nem o núcleo verdade, nem o núcleo sinceridade. Ou eu ou você providenciaremos os convites, tá ok? Ou eu ou você, tá? Então aqui eu não estou excluindo nenhum dos núcleos, tá? E eu vou substituir esse ou pelo nós, né? Ou eu ou você. Então nós providenciaremos os convites, tá? Então verbo no plural. Por que, professora Conceição, o verbo ficou no plural? Porque eu não estou excluindo nem o núcleo eu, nem o núcleo você, correto?
Agora, se o sujeito apresentar a expressão um ou outro, aí neste caso o verbo fica no plural, tá? Um ou outro aluno, fica no singular, desculpem. Um ou outro aluno saiu da sala sem permissão, tá? Então, se no sujeito aparecer essa expressão um ou outro, verbo no singular. Correto, galera? Vamos para a nossa nona regra. Sujeito composto ligado pela preposição com. Naquela oitava regra, o sujeito composto ligado pela conjunção ou. Aqui, sujeito composto ligado pela preposição com. Aqui eu tenho também duas regrinhas em relação a essa aqui. Quando se quer valorizar o primeiro núcleo, né, o verbo fica no singular. Então aqui, o pedreiro com seu ajudante chegou cedo, tá? Então aqui eu tenho o sujeito composto, olha, o pedreiro com seu ajudante. E esse sujeito composto é ligado pela preposição com. Então, se eu tenho o sujeito composto ligado pela preposição com e eu quero valorizar apenas o primeiro núcleo, porque eu tenho o núcleo pedreiro aqui e o núcleo ajudante, tá? Se você jogou o verbo para o singular, é porque você está valorizando apenas o primeiro núcleo, o pedreiro. É como você tivesse deletado aqui o segundo núcleo, né? Como se você estivesse dizendo, o pedreiro chegou cedo, esqueceu o outro núcleo, tá? Isso quando você jogou o verbo para o singular. Agora, se você quer valorizar os dois núcleos, galerinha, aí o verbo fica no plural, tá? Então, se você quiser dar ênfase aos dois núcleos, tanto o primeiro quanto o segundo núcleo, tá? Aí, neste caso, o verbo vai para o plural. Olha só. O pedreiro com seu ajudante chegaram cedo, né? Então, o que eu falei, se você jogou o verbo para o plural, é porque você está valorizando tanto o pedreiro quanto o ajudante. Tá ok? Então, neste caso, eu tenho o sujeito composto ligado pela preposição com. Beleza, galerinha? Então, por hoje, nós paramos aqui. Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade à explanação deste assunto, tá?